Eu sou Jean Lucas, os outros integrantes do grupo são João Vitor do Nascimento e Marcelo Gabriel. Esse é o relatório de interpolação do laboratório 5, se eu não me engano, é o último do ano. E eu vou apresentar o tópico 1 e 2 aqui do documento, né? O tópico 1 é mostrar a imagem plotada com os pontos coletados e o centro de massa também plotado, e mostrar a tabela com os pontos coletados, né? A primeira tabela está aqui, com os pontos superiores e os pontos inferiores e as coordenadas do centro de massa. Todos esses pontos foram coletados no Paint no dia que o senhor passou o laboratório. E a imagem com tudo plotado está aqui, os pontos coletados e o centro de massa, que é marcado no próprio objeto, né? Os dois pontos de extremidade foram esses dois aqui. E o senhor, quando a gente mostrou para o senhor disse que realmente que ia cortar essas pontinhas aqui, né? E o senhor vai ver daqui a pouco que realmente cortou. E esse foi o tópico 1. O tópico 2 é plotar um polinômio interpolador nos pontos. Tá, eu vi que aqui embaixo tinha o método de Lagrange e o de Newton, com o algoritmo de diferenças divididas também, que é usado aqui dentro do de Newton. Eu fiz os três e testei, né, com os exemplos que tinha ali no documento. Deixa eu ver. Tá aqui. Eu testei o de Lagrange com esses dados aqui que foi dado. Testei isso com esse e deu tudo igual exatamente. Aí eu fui ver quais seriam as diferenças, né? E eu peguei esses dados aqui, x e y, do exemplo de Lagrange, e rodei e saiu menos 57, que está aqui, o x e y, saiu menos 57, e eu botei esses mesmos dados e executei o de Newton, e saiu menos 57 também, mudou só a última casa aqui, então dá para ver que a diferença seria praticamente nula, ia ficar um em cima do outro, então não tem para que plotar os dois. E aqui em cima tá, sim, mostrando as funções mais devagar aqui, né? E aqui em cima tá aqui também, que é o jeito de plotar que foi dado no documento. Aqui eu fiz de acordo com isso. Aqui. E tá aqui a imagem plotada do objeto com os pontos e a interpolação de Lagrange foi usada. E é isso foi o tópico 2 e agora eu vou deixar com os outros integrantes do grupo. Obrigado. Bom, vou explicar sobre a questão 3. E primeiro a gente importa, né, as bibliotecas, depois carrega a imagem, tem todos os pontos aqui que a gente coletou. A gente coletou esses pontos na imagem mesmo. E aqui tem a função para interpolar. A gente primeiro separa todos os x dos y, coloca isso num array e cria duas listas para os valores de x e os valores de y que vão ser usados depois, achando os segmentos interpolados. Aí a gente percorre os pontos e coloca eles em subconjuntos de valores. Cadê que agora eu me perdi? Aqui coloca em subconjuntos e ajusta o grau do polinômio, encontra os graus dos coeficientes do polinômio usando a função numpy e gera os valores interpolados para cada um dos pontos. E adiciona ao final os valores encontrados na lista que a gente fez e retorna esses valores. Aí aqui a imagem, a gente plota os pontos da imagem original, os pontos originais, e aqui a gente faz toda a plotagem dos pontos
das curvas que a gente achou ao interpolar por partes. Essa parte aqui vai explicar isso. E aí ao final a gente tem essa imagem usando com os subconjuntos de 2, subconjunto de 3 e subconjunto de 4. E quando a gente chamou aqui as funções, elas já separaram. E é isso. Boa noite, eu sou Marcelo e vou falar dos tópicos 4 e 5. Meus amigos Jean e João Vitor já falaram do 1, 2 e o 3 e eu vou falar do 4 e do 5. No 4, ele pedia para utilizar a fórmula do centro de massa da mecânica clássica para calcular o centro de massa do corpo. E pedir para utilizar as regras do trapézio, da primeira regra de Simpson, segunda regra, e para ajustar caso os subintervalos não fossem compatíveis. Aqui mostra as fórmulas para usar e colocar o centro de massa. E bom, foi isso aqui que fizemos. Definimos aqui essa função para calcular o trapézio, calcular o H, que vai se repetir para as outras, não é? Inicia o primeiro valor com o valor do mínimo e a soma como uma função que vamos definir, vamos colocar como um argumento. E aqui o x ele vai somando com os valores de h e o s ele vai multiplicando por 2 cada valor de x, de acordo com a função que temos. E ele retorna no final, e segue, né? Ele retorna no final, faz a soma que executa vezes o h dividido por 2 de acordo com a fórmula. A soma de Simpson é a aplicação da fórmula. Primeiro essa parte aqui, né, que como o primeiro termo é por 4, o segundo é 2 e vai variando assim, fizemos 2 for que segue a lógica de assim. O primeiro não, né? O primeiro vale 1. O segundo ele é multiplicado por 4 e o terceiro é multiplicado por 3 e seguimos essa lógica. Por isso que esse começa em 1 e inicia de 2 em 2, esse começa em 2 e começa em 2 e vai acionando 2 em 2. Então, somando assim, ele soma do jeito que queríamos. E aqui o final só faz multiplicar por 3. Porém, tem um detalhe a mais, que é que esse restante aqui, que é caso a função não seja par, porque a primeira regra de Simpson pede para que a função seja múltiplo de 2, ou seja, par, e caso ela não seja, vai executar o trapézio, por isso que colocamos aqui para somar com o restante. Essa segunda regra é a mesma coisa aqui, sendo que ela tem que ser múltipla de 3. Ajuste aqui para que caso não seja múltiplo de 3 e nem de 2 para usar a regra de Simpson, ela vai usar trapézio e se não for múltiplo de 3, ela for múltiplo de 2, vai usar a primeira regra. Caso seja múltiplo de 3, ela vai usar a formulazinha normal, que segue a mesma ordem, o H vai para todos, a soma do primeiro com o último, e depois vai somando de acordo com o que segue a fórmula. 2, o segundo termo, no caso, por 3, o terceiro por 3, e o quarto por 2, e repete isso até chegar no termo N. No final, 3 oitavos de H pelo S, mais o restante que eu expliquei aqui em cima. Aqui é os pontos superior e os pontos superiores da função que pegamos no nosso objeto. E como meus amigos já falaram, aqui as funções para coordenadas, as funções para ajustar o polinômio. E aqui vem a área, as funções que vamos colocar aqui nas funções que fizemos de trapézio e em Simpson. A função para calcular a área, que é o polinômio superior menos o inferior. Aqui só mostrar a imagem, que seria... deixa eu pegar aqui. É uma função aqui de cima, menos e, obteria aproximadamente essa área desse objeto. Temos a função aqui do x do centro, que é essa formulazinha aqui. Essa aqui é assim que se calcula o x central, dividido pela área. E aqui o y central dividido por 2 vezes a área. Essa fórmula, repetimos ela aqui, essas duas. E aqui os parâmetros que falamos, né? O termo maior, o menor e o maior, e o número de subintervalos que definimos. Aqui,
para a área do trapézio, sem nenhum mistério, colocamos a função e colocamos o x, c e o yc. Primeira regra simples, segunda regra, e aqui para exibir os resultados. Temos esses resultados aqui. Esses foram os valores que nós achamos medindo manualmente. E esses aqui para exibir os resultados, foram os valores que medido com os métodos numéricos. Para mostrar que na figura que pede a questão 5, para mostrar e comentar a respeito do erro de integração, esse foi o centro que nós medimos, que não é perfeito, porque é no olhômetro. Estão todos aqui, eu vou mostrar um por um. Primeiro aqui é o trapézio, aí eu vou apagar esses dois aqui e vou mostrar o da segunda regra. Como estão todos muito perto um do outro, não dá para ver todos de uma vez, porque estão muito perto. A diferença de milímetros é muito pequeno. E bom, aqui é a segunda regra. E agora eu vou mostrar só a primeira regra com o centro de massa que nós medimos. E aqui, e bom, é isso. Esse é o nosso laboratório 5. E muito obrigado pela atenção.